Meus queridos e minhas queridas, como é que vocês estão, belezinha? Essa porcaria dessa câmera não focando, mas enfim, né? Eu vou falar, vocês já viram pelo título, né? Que é um bagulho totalmente nada a ver, inclusive, com o canal, mas inclusive este é o último vídeo que eu vou fazer desse tipo de conteúdo aqui no canal principal, tá? Então eu vou começar a postar esse tipo de coisa no segundo canal, que é o Zurubando, um canal antigo que eu tinha de meme, né? Eu mudei o nome, o Caramba 4 da descrição tá aqui no vídeo, tá? Então toda vez que eu for postar esse tipo de coisa, eu vou postar lá, não vou mais postar aqui. Esse é o último, tá bom? Prometo não encher mais o saco de vocês. Então é o seguinte, né, eu tenho até aqui minhas anotações do lado esquerdo, porque é bastante coisa para falar, e como já diz o próprio nome do vídeo, porque eu achei o desenho do He-Man, né? Do He-Man não, né? Mestres do Universo, que tem aqui na Netflix, né? Que saiu recentemente, porque eu achei ele ruim. Tá? E eu já vou dando spoilers, porque eu vou falar praticamente do desenho inteiro. Tá? Então, eu quero assistir sem escutar nada. Então, meu, esquece. Então, não veja meu vídeo, tá bom? Então, é o seguinte, né? Então, voltemos. Para quem não conhece, né, quem é o He-Man, He-Man é aquele desenho do cara loiro bombado, né? Não sei se vocês notaram, ele é loiro da sobrancelha preta, então ele pinta o cabelo, né? Ele sempre pintava o cabelo, onde é todo mundo muito bombado, né? E o desenho em si, ele é feito para vender boneco, e você não tinha exatamente uma trama, né, rolando por trás dos desenhos. Cada episódio praticamente do He-Man era um episódio à parte, era uma aventura à parte, vamos dizer assim. E quando eu digo que vendia boneco, né, é a mesma coisa na grande maioria dos desenhos, eram ou são desse jeito. Então nós estamos falando, por exemplo, dos G.I. Joe, né, que é o Comandos e Ação que era aqui no Brasil. Tinha os Transformers, outro que também serve para vender boneca e coisa separada é Pokémon, por exemplo, né? Então você tem o merchan do Pokémon, que são as cartas, são os bonequinhos e afins, né? Então não é só exatamente o desenho, é tudo aquilo que vem em volta, tá? Mas o principal mesmo era para a galera que compravam os bonecos. Então nós estamos falando da galera que é mais velha que eu. Eu tenho 33, eu vou fazer 34 em novembro agora, e eu assistia He-Man, eu assistia She-Ra, né? E eu achava os dois desenhos legais, né? Mas como eu disse, são episódios praticamente separados em cada um dos episódios, né? Eram aventuras separadas, ao contrário, por exemplo, do Thundercats, que o Thundercats você tem uma trama, né? E na trama falando sobre cada um dos personagens, tá bom? Então essa é a primeira parte. Pelo que foi propagandeado, né? Não só pelo próprio Netflix, mas toda coisa que aconteceu nas internets da vida, né? Que como eu tô de fora de treta e o caramba 4, só fui saber um pouco agora que isso daí tá desde 2019, né? Já estão propagandeando já o Mestres do Universo. Deixa eu só colocar eu, pelo menos por enquanto, tá? Fica meio feinho, mas é porque é só webcam. Então já tá desde o começo, aí tem a treta com o diretor e o caramba 4, essa merda toda, eu não vou entrar em detalhes, eu vou falar do desenho em si, tá? Então, pelo que parecia, né, que a trama era direta do desenho. Mas não sei se vocês sabem, mas vocês têm o quadrinho do He-Man. Tem o quadrinho antigo, lá de 80 e pouco, né? E tem os quadrinhos um pouco mais recentes, que são os quadrinhos da própria DC, né? Sabe, DC, Super-Homem, Lanterna Verde, Batman e o Caramba 4. Então, são da DC. Os Mestres do Universo e o He-Man são da DC. Então, a trama do He-Man nos quadrinhos é muito diferente do desenho. Muitíssimo decente, é um tema muito mais adulto, né? Uma das coisas que eu estava lendo recentemente, porque eu falei assim, cara, tem alguma coisa que eu perdi, né? Eu perdi nessa animação da Netflix, então eu vou ler os quadrinhos. Aí eu li os quadrinhos, eu já sabia dos quadrinhos, aí eu li os quadrinhos recentemente, né? E tem uma parte que, para quem não sabe, o esqueleto é tio do He-Man, tá? Então já saibam disso, que ele tira a memória de todo mundo, né? Eu não lembro exatamente por qual motivo, mas quem vai salvar o He-Man é a Tila. Chega uma hora que eles estão lá, que quem pega eles é o Mandíbula, né? Aquele outro lá com o bagulho vermelho lá no queixo. E quando eles conseguem fugir do Mandíbula, o esqueleto fala pro Mandíbula assim, pô, por que você simplesmente só não cortou o pescoço deles? Né? Por que você simplesmente só não os matou? Então, o nível
da parada é bem diferente. Logo depois disso, você tem aquele outro que era o inimigo da She-Ra, que esqueci qual que é, quando ele ataca o reino do He-Man, meu, ele já chega matando uma porrada de gente, matando mesmo, de botar fogo, de gente explodir, o caramba, quatro. Então, tipo, os quadrinhos, o nível dos quadrinhos de violência, inclusive, é muito diferente do desenho, tá? Então, quando a gente está falando, por exemplo, do trailer, ao meu ver, Bruno, ao meu ver, ele remeteu falando que aquilo ia ser do He-Man, ia ser uma trama do He-Man, né? E todos os cortes, o do corpo, a imagem do corpo lá, defendendo a magia e o Caramba 4, ia ser uma continuação direta do He-Man. Então, ou seja, seria o He-Man o protagonista e todos os outros que são integrantes do Mestre do Universo, sendo entre eles Attila e o Adam. Adam, não, perdão, o mentor, que o mentor, o nome dele é Duncan, isso, o Duncan. Né, e afins, tem aquele outro lá que sai pulando também, tem uma porrada de outros também que eu não lembro de cabeça, tá? O corpo e o Caramba 4. Então, vamos ver, deixa eu só continuar. Ah, então, a parte do Adam magro e do Adam bombadão é do quadrinho. Do desenho, ele sempre é bombado. Que nem o Superman, sabe? Que ele só tira o óculos e de repente ele já é o Superman. É a mesma coisa, né? Isso no desenho. Mas quando a gente está tratando do quadrinho é um pouco diferente. Inclusive, quando eu assisti, quando eu vi o trailer, eu fiquei, meu, arrepiado. Falei, meu, esse desenho vai ser do cacete, né? Eu só esqueci que quem fez foi a Netflix, né? Tudo bem, Castlevania é muito bom, mas, né? Enfim, no Castlevania em si você tem 3 temporadas para poder montar as tramas dos personagens e montar cada um dos personagens, né? E nesse desenho da Netflix do Mestres do Universo você só teve 5 episódios de 30 minutos. Então, mal teve construção, mas isso é uma parte que eu vou falar mais para frente, tá? E quando a gente voltando só para a parte do trailer, ele remete ao quê? Ele remete ao fã, o velho, a véia que assistia He-Man, que na época comprava os bonequinhos, né, que assistia os episódios e que conhecia todos aqueles personagens, né? Tanto todos aqueles que apareceram principalmente no primeiro episódio, porque ao meu ver, aí é Bruno, tá? Não teve tempo algum de você criar algum personagem ali. Então, quando eu digo criar, é você montar o personagem, você desenvolver o personagem, você falar quais são as motivações, ou do ou da, tá? Para ser mais exato, tem que ser da personagem, porque personagem é feminino. Dos personagens em si, tá? Tanto do Duncan, quanto da Tila, quanto do Adam, quanto do Corpo. Não teve tempo de fazer nada porque foram menos de 30 minutos, foram 30 minutos, nem isso, para você poder desenvolver o primeiro episódio, né? Então, começando o primeiro episódio, né, tava tudo lá, tudo legal, aí de repente vem o esqueleto, ele consegue entrar dentro do castelo de Grayskull, né, daquele jeito bem 1980, né, ele simplesmente só chega com outro carinha lá que prende a feiticeira, aí começa a sambar na cara da feiticeira, a feiticeira começa a se defender, fala assim, nem fudendo, você vai conseguir tomar isso daqui, ele fala, minha filha, eu não vim tomar o castelo, eu vim tomar o que tem dentro dele. Né? Então é ali a fonte de toda a magia do universo. Isso eu achei muito legal. Aí ela pega lá quando a Tila vai virar a nova mentora, aí a feiticeira manda mensagem por e-mail. Ah, deu merda, pelo amor de Deus, vem pra cá, eu tô fodida, tô presa. Aí o He-Man pega, dá as doideiras dele e fala, ó, continua aí, deu bosta. Aí o pessoal vai e todo mundo vai correndo lá para o castelo de Grayskull, né? E simplesmente já tá lá, todo mundo voando, maquininha, o Duncan chegando, correndo atrás da nave, enfiando um socão na boca do mandíbula. Essa cena é fenomenal. Né? Essa parte aí é muito louca. Aí desce o esqueleto, de repente vem lá um He-Man, né? Eu tenho a força, transforma o Pacato em gato guerreiro, vão lá, da hora. A parte que os dois começam a brigar, principalmente ele e o esqueleto, é uma parte muito da hora também. A parte que quando eu vi aquele triângulozinho atrás com um espacinho, eu falei, velho, tem que enfiar a espada ali para poder abrir alguma coisa. Né? Dito e feito. Mas a parte do esqueleto ter tomado a espadada para aquilo ali abrir, eu falei, mano, a gente está falando de um nível totalmente diferente de He-Man. Né? Detalhe, eu só vi o trailer. Essa sensação que eu tô tendo depois que eu assisti.
Aí tá, abriu aquilo ali é fonte do universo, caramba, quatro, e de repente, enquanto tava lá, né, o pessoal simplesmente poderia ter arrancado a cabeça do esqueleto, mas deixar o esqueleto falar, o esqueleto vai lá e pum, quebra a merda toda para poder ter o poder de tudo. Aí fala, ah, meu Deus, vou parar o tempo. Aí aparece lá a feiticeira, vou parar o tempo, não dá, e aí vai todo mundo morrer. O He-Man pega e fala, ah, vou pegar aqui na espada que pelo menos eu aguento. Aí o He-Man se sacrifica, né, para poder salvar o universo. E nesse meio tempo ele volta a ser o Adam. A Tila vê que na verdade o He-Man sempre foi o Adam e espalha e solta as espadas divide a espada em duas partes e ele e o esqueleto morrem. O He-Man morreu, o Adam morreu, se sacrificou pelo universo. Chega lá no castelo, o rei, ah, He-Man morreu, que doideira, né? Mas pelo menos o meu filho tá bem. Ah, ó, eu queria dizer que teu filho era o He-Man também, meu irmão. Aí ele fala, o quê? Eu não acredito. Aí quando ele já começou a dar o chilique, eu falei assim, meu, tem alguma coisa errada. Aí ele fala assim, ah, quem sabia dessa merda? Ah, eu sabia, a rainha sabia, o Pacato sabia, o Duncan sabia, todo mundo sabia, menos a Tila, né? Aí falou, quer saber, seus filhos da puta, eu vou embora, vocês estão banidos do meu universo, não quero vocês nunca mais aqui, se passar aqui na vila vocês estão ferrados, vou encher seu rabo de vocês de tiro e vou embora. Aí a Tila, ela começou a ficar puta por causa disso. Falei, tá, ela tá puta pelo fato de estarem expulsando o Duncan. Não, ela ficou puta pelo fato de ninguém ter dito pra ela que o Adam era o He-Man. Eu olhei e falei assim, tá, o cara se sacrificou pelo universo e ela tá dando xilique porque ninguém falou que ele era o He-Man. Aí daí eu olhei e falei assim, mano, daqui pra frente esse anime, esse desenho vai ser uma bosta. Dito e feito. Salto temporal, né? Aí de repente tá ela lá, né? Aparece o outro lá, o que peida pela boca, esqueci o nome dela, esqueci o nome dele. Aí eles vão buscar um McGuffin lá. McGuffin é tipo um objeto que alguém tem que buscar para poder seguir a trama. Aí pega lá a luvinha, bota lá a luvinha lá do culto de não sei o que, aí a outra fala assim, ah, por que você tá... Né? Nem vou entrar tanto em detalhe. Aí de repente aparece uma véia. Ó, se vocês forem para tal lugar, eu te dou isso daqui, vocês buscam lá a paradinha para mim, porque essa paradinha para mim é muito relembra alguém que é muito especial para mim, né? Aí tem a Tila, né? Que ela tá bombadona lá, e tem a outra moça que anda com ela, que eu só vou me referir a outra moça. Por quê? Porque essa outra moça ela não tem construção nenhuma. Não tem um background dela, não sabe de onde ela veio, do que ela faz, né? A gente só sabe que ela é muito inteligente. E a parte que eu achei mais ridícula, inclusive, né? Que é assim, a tia ela fala exatamente nesse capítulo, que eu acho que é o capítulo 2, que ela é o músculo e a outra é o cérebro. Tá, mas as duas sabem lutar. Inclusive essa outra menina sabe lutar tão bem quanto. Então, assim, tipo, ela não é só o cérebro, ela também é a treta, né? Ela também sabe lutar. Aí vai lá para buscar o cálice, né? Ah, louvem a placa-mãe, o que eu achei isso também extremamente ridículo, porque a tecnologia de Eternia também era muito grande, né? Aí eu vi uma outra pessoa falando que isso daí remetia um pouco ao cristianismo, por causa do rito, do cálice, o caramba, quatro. Não vou entrar nesse detalhe. O que eu achei assim, tem uma coisa, principalmente na questão de escrita, que se chama arma de Chekhov, né? Que é o seguinte, que se você tá se aquilo é dito, aquilo tem que ser usado. E quando aquilo é dito, aquilo tem que ser usado, é do qualquer aspecto do desenho, qualquer aspecto de qualquer trama, seja uma característica, como por exemplo a placa-mãe, né? Da onde está vindo esse treco aí da placa-mãe, só está vindo, né? Para poder transformar a galera em um zumbi tecnológico, sei lá o que já deveria ter tido isso antes, né? Isso daí não vem simplesmente de pura tecnologia, convenhamos.
sendo isso, né? O cálice até que foi usado, porque afinal de contas o cálice ele era lá a cabeça do esqueleto lá, o cajado do esqueleto, né? E isso pode falar de qualquer coisa, sei lá, sexualidade do personagem, né, um antecedente do personagem, qualquer coisa que é citada em qualquer obra, ela tem que ser usada. Enfim, continuemos. Né? Aí depois dali já dá para saber que é maligna, aí a maligna vai lá para poder falar com a feiticeira entrega o restinho de magia para a maligna e fala, ó, vocês têm que achar outro McGuffin, que o McGuffin é as duas espadas. Aí a Tila novamente dá chilique. Eu não quero porra nenhuma, porque eu prometi que eu tô longe disso, né? Eu não quero saber de nada. Aí o Pacato vai, fala com ela. Aí a outra moça também fala que quer ser aventureira, que quer ser heroína também, o caramba 4, né? Por que motivos? Né? Não se sabe por quê, ela simplesmente só tá lá só para ser mais uma personagem. Enfim, aí vão ter que ir lá para buscar tanto no céu quanto no inferno. Aí tá, eu acho que aí já é um outro episódio. Eles pegam, vão para lá. Ah, encontram o Duncan. O Duncan, ele é o Luke Skywalker do Último Jedi. Ele tipo, só tá lá, ele virou um Zé Bosta e o caramba 4, né? Porque ele foi banido pelo rei. Aí encontram ele, porque ele tá lá pegando a aguinha mágica pro corpo, porque o corpo tá só o farelo, porque não tem mais magia no mundo. Aí chega e fala assim, ó, por que eles foram até o Duncan? Porque eles sabem que o Duncan é o único que poderia forjar a bendita da espada, né, juntar as duas espadas novamente. Aí o Duncan fala, pô, eu tô banido aqui, eu não posso. Tá bom. Então, já que você não pode, tem um outro robozinho lá, um cyborg, fala, beleza, então já que você não pode, né, eu sou igual a você, e então eu vou para poder ajudar a molecaiada toda. Dado isso, falar, eu não posso. O Duncan fala que não pode. Logo depois disso, com uma pequena conversinha, beleza, então eu vou. Né? Tá, você não vai com a gente, então você vai lá pro castelo de Grayskull, porque pode ser que alguém vá lá e ataque. Tá bom. Duncan vai pro castelo de Grayskull, a galerinha vai para poder ir para o céu. De repente, eles estão indo lá no barquinho, quem tá? Tá a Tila, com o seu bastãozinho que é bastão, espada, lanterna, gancho, chama Uber, faz salsicha empanada. A arma dela é top, ela não tem defeito algum, né? Como todo personagem desse jeito que é ridículo. Depois eu explico um pouco mais por quê. Aí tá ela, tá a outra amiga dela, que eu não sei o nome também não me interessa, né? Tá a Maligna, tá o Homem Monstro lá, esqueci o nome dele, né? E tá o robô. Tá cinco da galera top, que senta o pau em todo mundo. De repente aparece uns Zé Merdas lá do Aquático, né? De repente aparece uns Zé Bostas lá do Aquático. Meu, eles poderiam ter feito assim, ó, com os caras do Aquático, ó. Por exemplo, isso aqui, ó. Isso daqui são os carinhas do Aquático que apareceram. Eles poderiam ter feito assim, ó. Com um esforço igual ao que eu tô rasgando esse papel, né? Aí de repente, Deus Ex Machina, aparece o Duncan, dá um pau em todo mundo, dá um pau no Aquático. Aí tá, o Duncan vai com eles. Por que você apareceu aqui, Duncan? Ah, é porque eu te amo. E pega e vai embora. Caralho, pra que o Duncan apareceu? Ele não precisava ter aparecido. Eles poderiam ter dado um cacete no Aquático tranquilamente. Tranquilamente. Né? Aí o Aquático levou eles lá pra boca do inferno. Chegaram lá na boca do inferno, né? Aí já é um outro episódio, começaram a falar, ó, o Gorpo começou a falar, e o Gorpo tava junto. Só que o Gorpo tá só o farelo, né? Daí tudo bem. Aí esse é um dos episódios que eu achei mais idiota. Quando chegaram no inferno, o Gorpo já começou a falar, ó, aqui vai começar a ter ilusão falando sobre seus piores medos. Quais são os personagens ali que tiveram construção, eles têm um background?
Para você ser mais exato, nenhum. Porque em si, o desenho em si, ele não mostrou nada de ninguém. Né? Teve alguns pequenos flashbacks da Tila com o He-Man, mas são pequenos mesmo. Talvez não somem 2 minutos, 3 minutos de desenho. Né? Então ali você não tem background nenhum, né? Fica meio implícito que a Tila ainda é ressentida porque o He-Man não contou para ela, né? Que eu acho um motivo muitíssimo idiota, tá? E só. Ali você não tem mais nenhum personagem montado. Na história nenhuma. Porque a única que teve foco ali, se você for pegar o desenho como episódio, se você for pegar o desenho como algo isolado, é só a Tila. Então, quem teria os determinados medos, que inclusive mostra os medos, é da Tila. Na hora, aí separam os medos. Aí fica a Tila sozinha, aí fica o corpo junto com a Maligna, aí fica o robô, a mina lá e o homem-monstro, que eu esqueci o nome dele. Tá? Então, a Tila, chega lá o Esqueleto 2, que é um outro cara, não é o esqueleto em si, fala, tá, eu te dou a espada, eu te dou a primeira metade da espada se você me mostrar os seus maiores medos. Né? Se você me mostrar seu maior medo. Ela, eu não tenho medo de bosta nenhuma. Ele, beleza, então já que é assim, bora fazer um teste. Joga ela lá num buraco. Enquanto isso, o corpo e a maligna estão lá na terra do corpo, né? Na ilusão da terra do corpo, e o corpo fala que, que ele sempre foi muito ruim de magia, todas as coisas que ele fazia, tipo, não dava certo, era sempre o contrário do que ele queria, e que os pais dele sempre queriam que ele fosse alguém foda, que ele fosse um oráculo, que ele fosse alguém top e o caramba quatro. E graças a isso ele nunca foi e por motivos ele acabou indo para Eternia. A, a mina, o robô e o monstrengo lá estão num lugar nada a ver que tem zumbi e afins, né? Não dá para saber quais deles tá. O robô não tem medo de nada, mas a mina nunca foi mostrado no desenho que ela tem medo de zumbi ou qualquer coisa do tipo. Nunca foi mostrado que o homem monstro lá tem medo de zumbi ou alguma coisa do tipo, medo de monstro, tudo aquilo que estava aparecendo. Ou seja, só encheram linguiça ali. Voltando para Tila. Na hora que aparece o medo da Tila, ela começa a enfrentar o He-Man. Resumindo, qual que é o medo dela? Nenhum. Ela não tem medo de nada, literalmente. Pode falar, mas só que ela tem medo de ser muito forte, ter medo de ser ressentida. Não, ali ela não tem medo de nada. Ela é um personagem perfeito. Sai uma lagriminha do olho dela ou alguma coisa do tipo, mas ela é simplesmente o personagem perfeito. Ela é forte pra cacete, tanto que ela consegue ser de lá e tem uns brilhinhos na testa dela. Por que tem uns brilhinhos na testa dela? Porque ela é filha da feiticeira. Simples assim. Né? No episódio que eles encontram o Duncan iria falar isso para ela, né? A Maligna fala, a gente não tem tempo para falar isso, vamos embora. Né? É o que eu sempre falo, tudo se resolve no diálogo. Se aquilo ali fala assim, ó, é o seguinte, ó, minha filha, você é filha da feiticeira, você é foda, né? Você vai lá e toma o caramba 4. Mas não, né? Aí a parte lá dos três lá que só estão lá é irrelevante, né? Bota uma pilha de 9 volts lá no outro bicho estoura. E a parte mais ridícula do corpo. O que você pensa? Os maiores medos do corpo são os pais dele. Tá, qual que é o bicho que aparece? Aparece a porra do macaco. Mano, aparece o King Kong ali, o King Kong corno, monocorno. Aparece lá pra sair batendo nele, pra sair correndo atrás dele. Esse é o maior medo do corpo? O maior medo do corpo é o macaco? Ah, mas só que você vê, inclusive, alguns outros carinhas iguaizinhos do corpo andando lá no chão. Mas, quem ele enfrenta é um macaco, porra! Aquilo ali é um episódio de construção do personagem, né? Dele e da Maligna. E poderiam ter sido episódios separados. Poderia ter sido o corpo separado da Maligna e a Maligna, sei lá, enfrentando o medo que ela tem do próprio esqueleto. Mas não, e poderiam ser personagens diferentes. Tudo bem que o robô ia ficar meio esquisito, né? Porque o robô em si ele ia estar separado. Mas poderia ter o Homem-Monstro lá, sei lá, sendo rejeitado pela Maligna. Essa outra moça aí, ela teria algum medo, sei lá que tipo de medo ela teria, porque não tem construção nenhuma dela, né? O corpo poderia estar enfrentando os próprios pais, o problema dele ser inútil na magia,
sendo que ele, no primeiro episódio, defendeu um puto de um ataque da Maligna, né? Mas enfim. E a Tila poderia estar mostrando o medo dela, que é, sei lá, tipo, ela ser mais fraca que o He-Man, ela não conseguir enfrentar o He-Man, ela ser realmente frustrada pelo fato dela estar em segundo, né? E afins, tipo, qualquer outra coisa do tipo. Mas a única coisa que só mostra é que ela é forte. Só. Né? Aí, inclusive, ela consegue pegar a porcaria da espada, como sempre, desafio zero. Né? Aí, na hora que eles estão fugindo, o esqueletão aparece, o esqueleto, o primo do esqueleto, né? Aparece, né? Prende eles de uma forma ridícula, né? Aí literalmente aí eles abrem uma porra de um portal para poder ir para o céu, né? Pretérnia, sei lá qual é o nome dos dois. Aí o corpo fica segurando a bendita da magia do esqueleto 2, né? Aí resumindo, o corpo morre. Essa cena foi para mim foi triste, né? Mas, enfim, o que eu acho chato não, eu acho muito interessante, principalmente quando você tem o sacrifício de um personagem, é que ele morra de verdade. Então, se na segunda temporada, se é que for o corpo voltar à vida, o sacrifício dele foi em vão, né? Aí, se tratando de um sacrifício em vão, quando eles chegam no céu, quem que eles encontram? Eles encontram um Adam logo de cara. Tá, eles chegaram por causa que uma espada estava no inferno, outra espada estava no céu. Quando eles chegam no céu, aí eles falam: tá, o que vocês vieram fazer aqui? Ah, a gente veio buscar a espada. Ah, o outro lado da espada aqui. Vai tomar no cu. Não tem desafio nenhum. Eles simplesmente só conseguem aquilo que já tem. Eles já conseguem de cara, não tem problema, não tem desafio algum. Chega lá, ah, vocês querem outro pedaço? Tá aqui, ó. Tó, pega. Aí tá, aí separa. Aí fica a Tila com o He-Man, aí o resto da galerinha, né, vão lá para tentar forjar a bendita da espada. Aí chega lá na espada, o outro carinha, que é o maior forjador que já viveu, fala, ah, não sei. Aí a outra moça fala, ah, quer saber, a gente pode fazer uma super forja. Aí bota o robô lá pro robô morrer. O robô esquenta tudo, morre, mas como ele também não teve construção nenhuma, e meu, é um robô, deve ter um backup, uma rotina de backup dele lá na casa do Duncan. Né? Então ele vai montar o outro robozinho rapidinho. A Tila e o He-Man ficam lá para poder encontrar com o Grayskull, para falar com o Grayskull, né? Porque afinal de contas tem um jeito para eles voltarem para a Terra, né? E é um jeito super, hiper, mega fácil. O que eu acho ridículo. Mas enfim, aí eles encontram com o Grayskull, o Grayskull que é o cara que deu homenagem do castelo para ele, né? Porque ele foi o primeiro cara que surgiu lá, que brandou a bendita da espada de Grayskull e o caramba 4. Tá. Aí a Tila e o He-Man tem um momento que os dois ficam juntos. Além dos dois se resolverem de uma vez, não, os roteiristas fazem o quê? Os roteiristas fazem com que ela seja teimosa pra cacete de novo e ela saia dali. Né? Então não se resolve ali, não tem papo novamente. Aí os caras falam o seguinte: a gente pode voltar para a Terra caso a gente queira, né? Nós, os guerreiros que brandimos a espada, que somos lutadores, o caramba 4. Só que é o seguinte: se você morrer, você não vai para o céu, você simplesmente só volta para a Terra, assim como qualquer humano comum. Aí o Adam fala: ah, quer saber? Eu vou sim, né? Porque afinal de contas a Eterna está precisando de mim. Aí eles voltam para a Terra, né? A galera lá do Triclope tá atacando a porra do Castelo de Grayskull, né? Aí o Duncan tá lá defendendo. Aí eles entram lá para poder chamar a Bendita do Tem a Força novamente. Só que na hora que o He-Man branda a Bendita da Espada, o Adam voltou para a Terra. Então se ele morresse, ele morre de uma vez. Aí quando ele brandou a espada lá para falar, a espada, eu tenho a força, o esqueleto aparece, dá uma lançada na barriga do He-Man, né? E aí ele fala: esse é meu plano o tempo inteiro. Porque ele se esconde. Na verdade, ele não morreu, ele se escondeu dentro do cetro da Maligna. E aí, quando começou a voltar a magia, ele saiu do cetro da Maligna, matou o He-Man, catou a espada e daí ele gritou: eu tenho a força. E aí ele virou um mestre do universo, né? Vamos dizer assim. E essa temporada 1, né?
Então, veja, eu falei por 30 minutos para poder falar algumas coisas que os meus pontos mais críticos do desenho, tá? Eu acho que só vai entender eu não gosto muito, eu não gostei muito no sentido de que o desenho em si, para os personagens, ele é muitíssimo atropelado. Ele se baseia, né, ou pelo menos parte do pressuposto, que as pessoas que estão assistindo já saibam quem são os personagens. Ok, mas eu acredito que o jeito que a forma foi contada, ela não foi exatamente para os fãs do He-Man. Não que o desenho do He-Man em si seja, nossa senhora, o melhor desenho do mundo. Mas, assim, você tem um público para aquilo. Né? É como se você falasse que fosse o desenho vamos dizer assim, do Superman, né? E de repente é o desenho da Lois Lane. É o desenho, sei lá, do outro fotógrafo que trabalha lá no Planeta Diário, né? Esqueci o nome dele. Né? Então, e o He-Man só aparece no primeiro episódio. O He-Man não, o Superman só aparece no primeiro episódio, o resto é ele. Né? Então, a galera, pelo menos que eu vi pelos comentários que eu andei lendo, tirando o hate, o Caramba 4, que imagino que tenha tido muito hate, né? A galera em si que assistia, né, pelo menos os de antigamente, são pessoas mais ou menos da minha idade. E de repente você pega aquilo, você faz uma promoção muito grande do He-Man e de repente quem está sendo o personagem principal é a Attila, o problema não é exatamente você colocar uma personagem, você mudar o personagem para uma personagem, seja lá se é branca, se é negra, seja lá que caramba que for. Porque a Attila em si, eu não digo tanto no desenho, mas no quadrinho em si ela é muito importante. Naquela parte que eu falei que todo mundo perdeu a memória, quem vai resgatar o He-Man é a Attila. Ela treta, tá? Tempo inteiro com o He-Man, inclusive nos quadrinhos ela também já sabe que o He-Man, que o Adam é o He-Man, né? Tem uma parte, só lembro exatamente até que parte, que ela não sabe que ela é filha da feiticeira. Mas enfim. Aí o que acontece? Aí você tem isso, né? Aí logo depois disso você coloca um personagem, ou uma personagem, que neste caso é a Tila, que ela não tem defeito algum. Ela não tem nenhum problema. Todos os desafios que ela conseguiu, tirando os Deus Ex Machina, que é as coisinhas que simplesmente acontecem, simplesmente aparecem, né? Mas ela luta muito, ela bate muito, ela não tem nenhuma fraqueza, ela não tem nenhum problema. Todos os desafios que ela entrou, ela sempre conseguiu vencer, tirando algumas partes que ela é amarrada, bababá, mas a arma dela também é absurda de feitos, né? Ela não tem problema algum. Até na parte que simplesmente mostram os medos dela, ela não tem medo de praticamente nada, né? Se for para colocar, o que dá para resumir mais ou menos é que ela tem medo porque ela sempre ficou atrás do He-Man. Então, só, ela tem medo porque ela é muito forte. Então, olha que absurdo. Né? Então é muito ruim quando você tem um personagem que ele é muito forte. Você quer ver um bom exemplo? Um bom exemplo é o Saitama do One Punch Man. Ele é tão forte que ele deixa de ser o personagem principal. Ele deixa de ser o personagem principal. Tem uma coisa que diz, que é bem interessante, que é assim, você mede o herói de acordo com o inimigo que ele, de acordo com o vilão que ele luta. Qual é o vilão em si da história? Dos 5 episódios dos 5 episódios do Mestres do Universo. Tirando o primeiro que tem um esqueleto e os últimos 30 segundos do último, você não tem inimigo nenhum. Né? Nenhum inimigo grande o bastante para ser aquele o qual está seguindo a espada também. Não tem tempo para poder buscar a espada, porque não tem ninguém indo junto para poder pegar a bendita das duas partes das espadas. Né? Não tem ninguém perseguindo eles, aos quais seja um desafio muito grande. Né? Tudo bem, são só 5 episódios. Mas esse é o defeito. O problema é que são só 5 episódios. Então, nenhum daqueles personagens eles tiveram uma construção. Né? Pelo menos não ao meu ver. Principalmente a amiga da Tila lá, sei lá o nome dela, e também não me interessa. Porque ela só tá lá. Ela é alguém que só tá lá. E é outra também que não tem problema algum. Ela luta, ela é inteligente pra cacete, ela desmonta tanque, ela, sei lá, ela arruma carro, ela troca óleo,
ela consegue vender maré, ela faz tudo. Todos os personagens ali, a grande maioria dos personagens, eles fazem tudo, né? Então, você ter personagem que é muito perfeito, é muito ruim. Então, voltando para a parte do Saitama. Qual que é o foda do Saitama? O Saitama em si ele é muito interessante. Só que chega uma hora no desenho, ou no mangá, ou no webcomic, seja lá qual que você leia, que ele não aparece mais. Quer ver uma boa parte? Quando você tem a primeira invasão da Terra. Ele só aparece no finalzinho. O resto, todos os heróis nível S, que todo mundo fala que nossos heróis nível S são super, hiper, mega foda, eles começam a ter trabalho. A parte que você tem um ataque que é o discípulo do Bang, eu não sei qual que é o discípulo do Bang lá, o Wolf, o Grey Wolf, esqueci o nome dele, que ele vira tipo vilão e ele sai batendo em todo mundo. Meu, ali todo mundo toma um pau. Todo mundo toma um pau. Um monte de gente morre. A outra lá do cabelo verde, esqueci o nome dela, da irmã da Hibuki, ela quase morre, né? O Buta Sama quase morre. O negão lá dos músculos prateados, lá, esqueci o Shining Muscle, esqueci o nome dele, ele também quase morre, né? O moleque da tecnologia também quase morre. Quase todo mundo morre, é só no finalzinho que aparece o Saitama, e o Saitama só aparece, sei lá, tipo, em pedaços dos episódios. Por quê? Porque se ele aparecer, ele ganha. Simples assim. E quando você tem um personagem que é muito forte, ele é muito top, tipo, ele não tem graça no conceito em si da coisa. E quando você tem personagens que em si não tem problemas, você não tem construção nenhuma deles. Então, para mim, os episódios foram muito corridos, não teve construção nenhuma de nenhum dos personagens, né? Não teve celeridade na coisa, então ninguém mais estava correndo atrás das benditas das espadas. As partes de ação foram meh, né? Eu não achei muito legal. E vamos ver qualquer outra também que eu achei bem. Além dos McGuffins, né? Que é com a espada e o caramba 4 e afins, né? Eu acho que esse desenho ele foi muito mal explorado. E o que eu fico mais chateado, né, é porque esse desenho ele foi muito baseado e foi muito, pelo menos, marketeado, vamos dizer assim, em cima das pessoas que compravam os brinquedos, em cima das pessoas que assistiam o desenho, né, porque boa parte nem lia o quadrinho, dificilmente eu acho que alguém leu o quadrinho disso, inclusive até mesmo quando eles enfrentam o pessoal da DC, né, o Corpo fica malvado, inclusive. Eu acho muito triste quando o pessoal que tinha uma puta de uma expectativa, como por exemplo eu, fica puto, né? Não pelo fato de agora ser a Atila, né? Mas pela roteirização em si, pelo produto em si que foi entregue ser ruim, né? O roteiro é ruim, as lutas são ruins, o diálogo é ruim, a construção dos personagens é péssima, é inexistente. Eu acredito que essa temporada, esses 5 episódios de Mestres do Universo, eles deveriam ter pelo menos uns 3, 4 episódios anteriores a eles, que é para poder montar os personagens antes de ter isso daí. Antes de ser a Tila, antes de ser. Antes de ser essa outra moça que é amiga da Tila e o Caramba 4, deveria ter essa construção dos personagens, né? E eu não sei se eu falei, eu fico triste porque a galera que fica puta com isso, a galera fala que a culpa é deles por terem ficado putos. Eu acho exagero também que a pessoa fale, destruiu a minha infância por causa disso. Porque em si, He-Man, convenhamos, o desenho em si do He-Man não era muito legal, né? Tipo, Thundercats, pelo menos para mim, é muito melhor do que He-Man. Mas em si eu acredito que o desenho é muito ruim. É muito ruim. Ele é péssimo. Eu fiquei muito puto. A trama em si ela é puxada por um bagulho que não tem nada a ver, que é a Tila ficar puta por isso, né? Eu acredito que, meu, se a Tila já tivesse correndo atrás disso, de tentar voltar o He-Man, o Caramba 4, por causa do laço que ela tem, a motivação da Tila é muito sem noção, né? O fato dos outros personagens que estão à volta, todos eles serem uns rebostas também, eu achei isso muito chato, né?
enfim, e não vou entrar em questão de política porque eu acho isso bobagem, eu vejo só pelo produto em si, né? Eu honestamente não sei se eu vou assistir a segunda temporada, porque para mim o quadrinho é muito melhor, né? Eu pensei, inclusive, que seria igual o quadrinho, mas não foi. E para mim, o Mestres do Universo, ele foi tipo o Último Jedi, né? Assim, se tem uma coisa que eu tenho raiva é do Último Jedi, porque o Último Jedi para mim ele foi iconoclasta, né? Colocou todos os outros personagens com uma bosta, porque motivos, né? E zoou todos os outros personagens e eu não é que eu acredito. O Finn, ou o Flynn, eu sempre esqueço, era para ser o personagem principal. A Rey é só uma zebosta. Ponto. Bem, enfim é isso. Eu falei bastante. Isso daqui foi mais um vídeo de desabafo do que qualquer outra coisa. São 40 minutos falando. E é isso aí. Toda vez que eu for postar um vídeo desse jeito, vai ser no outro canal. O canal tá na descrição, tá? E esse foi o último vídeo que eu falo sobre o assunto ou qualquer outra besteira que não seja questão de tecnologia aqui no canal do Zurubabel, tá bom? Isso aqui vai ficar só no Zurubando. É isso aí. Beijos carinhosos na bunda de vocês e até mais.